Vamos lá, dando continuidade à aula da semana passada, vamos falar hoje sobre os répteis e finalizar com as aves. Então, pegue os cadernos para iniciar a anotação. Isso. Vamos lá. Os répteis. Como o próprio nome diz, répteis vem dizer de rastejantes, ou seja, são aqueles animais que rastejam. Vocês não vão ver animais répteis que não rastejam. Essa é a sua característica principal. Por isso, o seu nome répteis. Quem são o grupo dos répteis? Quem é que pertence aos répteis? São os jacarés, os crocodilos, as tartarugas, os cágados, os jabutis, as serpentes. Então, todos eles são répteis. Os lagartos. Na história evolutiva, eles foram os primeiros animais vertebrados vertebrados a conquistar o ambiente terrestre. O ambiente terrestre. Então, como eu estava falando, são exemplos, de répteis: os jabutis, as tartarugas, os cágados, a cobra, a serpente, o jacaré, o crocodilo, o camaleão, os lagartos. Todos eles são exemplos de répteis, porém cada um com suas classificações, ou seja, com suas classes diferentes. Vamos ver aqui as principais características. O corpo do réptil, ele é formado, o corpo é formado por cabeça, pescoço, o tronco e a cauda. Eles são animais rastejantes ou nadadores. Rastejantes ou nadadores. Os nadadores são as tartarugas marinhas que possuem as patas, em forma de remos. A sua pele é ressecada, podendo ser coberta por escamas ou placas ósseas. Em relação à temperatura corpórea, eles não são diferentes de nós, mamíferos, que somos animais endotérmicos. Os répteis são animais psilotérmicos ou ectotérmicos. Psilotérmicos
ou ec ou ectotérmicos. Sendo assim, ele não consegue controlar a temperatura corpórea, né? Eles necessitam do calor do ambiente para ter a sua regulação da temperatura do seu corpo. Justamente por essa característica de eles serem pseudotérmicos, você não vai encontrar répteis na Antártica, por exemplo, por causa da temperatura local. Eles não conseguiriam manter essa sua temperatura corpórea sem necessidade externa. Então, como as temperaturas são muito baixas, acabaria sendo inviável essa sobrevivência. Como eu falei, vocês podem ir pausando para copiar, então eu vou adiantar aqui. Em relação agora à sua reprodução. Eles são ovíparos. A grande maioria são ovíparos. A grande maioria são ovíparos, ou seja, todos se reproduzem, né? Colocam ovos, as fêmeas colocam ovos. Porém, algumas espécies de lagartos e cobras, principalmente lagartos e cobras, são ovovíparos. O que quer dizer isso? Ovovíparos. Ovovíparos quer dizer o quê? Que durante o processo, né, de formação do embrião, fecundação, a fêmea vai ter o ovo guardado dentro do seu corpo. Depois esse ovo ele passa para o meio externo e aí nasce o filhote. Então metade do período é interno, metade é externo. Por isso é chamado de ovovíparos. Nós seres vivos, mamíferos, somos vivíparos. Temos ovíparos e temos ovovíparos, ou seja, metade. Como você sabe, o desenvolvimento do embrião vai ocorrer ocorre dentro de ovo, né? Dentro do ovo. E esse ovo, eles são revestidos por cascas córneas ou calcária. Cascas córneas ou calcárias. Justamente calcárias. Para evitar o quê? A descamação. Para evitar a descamação e também proteção do mesmo, né? Proteção. Outra coisa é em relação à estrutura dos ovos dos répteis.
a estrutura. São ovos rígidos e fortes. Já que eles ficam no meio externo, eles necessitam ter essa proteção contra predadores. Eles são rígidos e fortes, diferente dos ovos de alguns anfíbios, que são mais frágeis. Possuem 4 membranas que revestem ele. Possuem 4 membranas de revestimento. Desculpa, de revestimento. Que são elas? Tem o amínion, tem o córion, o saco vitelínico, e o outro que eu esqueci o nome, mas deixa eu ver aqui se eu lembro. Saco vitelínico, assim, alantídeo. Pronto, são esses 4. São esses 4 camadas, né? 4 membranas extramembranares que fazem parte do processo aí de proteção dos ovos dos répteis. Eu falei alantídeo, é alantoide. Deixa eu... Alantoide. E com isso cada um tem uma... Cada um dessas estruturas tem uma função principal. O examínio, por exemplo, é a membrana que vai protege a cavidade que é preenchida pelo líquido amniótico. Líquido amniótico, que é um TiCO embaixo. Já o córion é onde ocorre as trocas gasosas. O saco vitelínico é onde vai armazenar nutrientes para o desenvolvimento do embrião. Desenvolvimento do embrião. E por último, o alantoide é onde vai armazenar as excreções. Beleza? Para gente finalizar, só vamos ver agora as classificações dos répteis. Tem outra cor aqui. Classificação.
A primeira classificação tem a ordem dos escamosos. Ou seja, são aqueles répteis que são cobertos de escamas. Que são capazes e podem sofrer mudas. O que é mudas? É a troca dessas escamas, ou seja, substitui essa camada superficial da pele por uma nova. E que faz parte dessa ordem são as cobras e os lagartos. A outra ordem que é classificado os répteis são chamados de lacertílios. Que nada mais são que lagartos, né? Lacertílios. Nada mais são que lagartos, lagartixas também e tal. Todos eles estão nessa ordem. Já as cobras fazem parte da ordem dos ofídeos. A outra ordem importante é a dos quelônios. Quem são quelônios? São representados pelos três tartarugas. Lembra-se que as tartarugas são marinhas, o jabuti e os cágados. Inclusive, vou passar um vídeo que fala sobre a diferença desses três. E por último, temos a ordem dos crocodilianos, que aí inclui os jacarés e os próprios crocodilianos. Jacarés, crocodilos. E também tem os gaviais, né? Que é uma espécie que parece um pouco com eles, só que um pouco menor. Pronto. Então esse aqui é basicamente nosso apontamento sobre os répteis. Em relação à reprodução, só para finalizar, como eu falei logo acima, eles são a maioria ovíparos. A fecundação é interna e logo é uma reprodução sexuada. Vou finalizar por aqui
E logo mais eu mando o último vídeo sobre as aves. É bom que vocês anotem todos, porque semana que vem é nosso teste e vai cair os 5 grupos: anfíbios, mamíferos, répteis, peixes e as aves. Para depois aí não falar que eu não passei o assunto e ficaram perdidos. Beleza? Vocês têm até aí 2 horas para finalizar esse conteúdo, essa anotação, então tá tempo suficiente. Até mais.